Capítulo 211. Proposta e negociações 2. The Authors POV. Quinto andar. Guilda dos Caçadores de Demônios. Dentro de um escritório. Tap. Tap. O som ritmado dos meus dedos ecoava pelo espaço do escritório. Oposto a mim estava a imagem holográfica de Edward Stern. Nenhum de nós falou. O que você propôs é 15% sobre todos os lucros sem ações, estou certo. Ele foi o primeiro a quebrar o silêncio. MHM, essa é minha proposta inicial. Acenei com a cabeça em confirmação. Isso não é um pouco baixo demais? Acredito que 15% seja extremamente justo, considerando que estamos apenas emprestando seu nome para proteção. Durante toda a troca, nem minha expressão nem a de Edward mudaram. Para ser um bom negociador, era preciso ser um bom ator. Essa era a lição que aprendi ao longo da vida. Se a outra parte soubesse o que você realmente queria, as coisas se tornavam muito mais fáceis para eles. Apenas por meio de engano e indiferença poderia se tornar um grande negociador. Isso é verdade, mas também seríamos nós a enfrentar as consequências dessa situação. Edward Stern rebateu calmamente. A que você se refere? Ao ouvir sua resposta, minha testa se franziu por um instante. Em seguida, passei a fingir ignorância. A leve contração em minha sobrancelha não passou despercebida. Edward percebeu. Se ele achou que eu estava atuando ou não, não sabia. Vamos parar de fazer de conta de que não sabemos. Todos podemos perceber o potencial desse seu sistema de cartas mágicas. No entanto, apesar das vantagens, ele também traz desvantagens. Como quais? Como, por exemplo, fazer inimigos de todos os magos de nível inferior. O dinheiro que você ganhar não compensaria o ódio que acumularia. Rebati rapidamente. Com dinheiro suficiente, o que importava se os magos de baixa patente se fossem? Poderiam facilmente ser substituídos. Nós somos uma guilda. Não podemos simplesmente passar por cima de nossos próprios membros assim. Além disso, precisamos pensar a longo prazo, e se um concorrente aparecer no mercado? Ou se as cartas não funcionarem tão bem quanto você apresentou? Edward Stern balançou a cabeça diante da minha resposta. Sem emoções em meu rosto, acenei calmamente. Sim, mas também ofereci um desconto apenas para os membros da sua guilda em todas as cartas mágicas. Mesmo que você seja odiado pelos magos de baixo nível, compensaria isso com os preços mais baixos das cartas. Qual é o desconto? Vendendo a preço de mercado. Em um gesto de pinça, uma pequena abertura apareceu entre meu polegar e meu indicador. Apenas um pouco acima do preço de mercado. Você sabe que isso já é justo. Dada a alta demanda de vocês, se formos a preço de mercado, podemos ter prejuízo, uma vez que vocês ficariam com a maior parte da produção. Edward Stern balançou a cabeça. Isso não é bom o suficiente. Aumente o lucro para 17% e temos um acordo. 17%. Imediatamente balancei a cabeça. Não, isso é demais. Acredito que seja justo, considerando toda a reação negativa que receberemos por conta deste acordo. Ajustando o ângulo do holograma, Edward Stern prosseguiu para explicar. Apesar de estarmos classificados como número 1 entre as outras guildas, se de repente apresentarmos um produto tão revolucionário, as outras guildas de grau diamante não hesitarão em se unir para nos parar. Você, mais do que ninguém, deveria saber como o mundo funciona. Todos estão cheios de inveja. Assim que nos consolidarmos como a guilda número 1, não tenho dúvidas de que as outras guildas de grau diamante não ficarão paradas. Ao ouvir a análise de Edward, uma expressão de preocupação apareceu em meu rosto. Olhando para Edward Stern por um breve momento, massageei minha testa. Entendo suas preocupações, mas o máximo que posso fazer é 16%. Edward Stern franziu a testa em resposta. Isso era apenas atuação, no entanto. Na verdade, ele já estava satisfeito com 15%. Ele queria originalmente testar o terreno para ver se poderia aumentar o lucro. Parece que ele teve sucesso. Ele ainda é um pouco ingênuo. Não que isso fosse ruim. Afinal, ele tinha apenas 16 anos. 17%. É só isso. Balancei a cabeça. Não, há outra condição. Outra condição? Qual é? Edward Stern franziu a testa de verdade desta vez. Outra condição? Quero que você proteja algumas pessoas. Após uma breve pausa, fui direto ao ponto. Proteger. Sim,
Quero que você use os recursos da sua guilda para proteger meus pais. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com a melhor segurança possível. Fiz questão de enfatizar as palavras melhor segurança possível. Não poderia permitir que guardas-costas inúteis protegessem meus pais. De qualquer forma, esse era meu principal objetivo nesta negociação. Desde o início, estava preparado para ceder 1% por isso. Apesar de Angélica estar com meus pais no momento, ela não poderia ficar com eles o tempo todo. Eu precisava dela. Com Everblood e Matthew ainda solta, eu sabia que meus pais não estavam seguros. E, ainda pior, agora que o monólito também estava me mirando, sabia que meus pais estavam andando sobre uma linha fina. Este acordo era crucial, e eu sabia disso. Então você quer que a guilda proteja seus pais? Sim. Ao ouvir minha resposta direta, na holograma à minha frente, Edward Stern sorriu subitamente. Ele entendeu tudo instantaneamente. Então ele me atraiu intencionalmente, não foi ruim. Para pensar que ele me atraiu propositalmente para pedir mais lucro. Parece que o fluxo da conversa não estava do lado dele. Não foi nada mal. Na verdade, ele estava impressionado. 16% mais proteção? Isso pode ser feito. Sorri. Então temos um acordo. Asterisco. Bem, isso funcionou de alguma forma. 10 minutos depois de chegarmos a um acordo sobre os termos do negócio, Melissa e eu saímos do escritório. Não posso acreditar que você conseguiu, acho que você não é tão inútil quanto parece. Ela murmurou em voz baixa. Ela estava realmente surpresa. Não sabia que eu era bastante talentoso em negociações. Isso porque eu nunca fui inútil, para começar, murmurei suavemente. Não disse muito alto, pois realmente não estava a fim de discutir com ela. Felizmente para mim, ela não ouviu. Dean. Parando no elevador, pressionei o botão que levava ao primeiro andar. De repente, um pensamento me atingiu. Virei rapidamente para Melissa. A propósito, quanto tempo você estima que levará para terminar o produto? Melissa refletiu um pouco enquanto me encarava. Se nada der errado, até o final do segundo ano. Se houver complicações, diria no começo ou no final do terceiro ano. Entendi. Isso parecia estar dentro da minha estimativa. Dada a atual taxa de progresso dela, diria que ainda teria que esperar cerca de 1 ano ou 2 antes que a carta pudesse ser oficialmente utilizável comercialmente. Desde que ela conseguisse resolver o problema de perda de eficiência, o resto seria tranquilo. Infelizmente para ela, eu não sabia disso, por isso ela estava por conta própria. Felizmente, graças ao acordo de hoje, Melissa conseguiu obter fundos suficientes para avançar o projeto. Foi uma espécie de bônus que ela conseguiu acelerar o desenvolvimento do produto. Dean. Saindo do elevador, Melissa e eu rapidamente deixamos o prédio. Nos esperando do lado de fora estava a mesma limusine de antes. Entramos rapidamente e seguimos de volta para a academia. Assim, as negociações chegaram ao fim. Guilda dos Caçadores de Demônios, andar superior. Escritório do mestre da guilda. Amanda estava sentada na cadeira do escritório do pai. Diante dela, estava a imagem holográfica de seu pai. Você realmente tem alguns colegas de classe peculiares. MHM. Em resposta às palavras do pai, Amanda acenou levemente com a cabeça. Ele não estava errado. Você não vai se despedir deles. Não. Ela balançou a cabeça. Ela os encontraria amanhã. Não havia sentido nisso. Isso é justo. Sinto muito por não poder estar com você novamente. Após a resposta de Amanda, por um breve momento, houve um silêncio constrangedor entre os dois. Em resposta, Edward Stern rapidamente mudou de assunto. Você sabe, com um novo calabouço de classificação S aparecendo em uma de nossas áreas, não temos escolha a não ser mantê-lo sob vigilância. Está tudo bem, eu entendo. Estou acostumada. Um sorriso amargo apareceu no rosto de Edward ao ouvir a resposta da filha. Se ao menos eu tivesse mais tempo. Boa filha, vou resolver a situação até o final do mês. Quando eu voltar, vamos ter um tempo de qualidade juntos, ok? MHM. Ótimo, isso é ótimo. O portal está mostrando sinais de abertura. Amanda, querida. Papai precisa ir, vou te contatar em breve. Sim, já estou indo, te amo. Clean. Antes que ela pudesse responder, o pai desligou. O silêncio desceu sobre o espaço do escritório. Colocando o celular de lado,
Amanda se deixou cair na cadeira e encarou o teto em branco. Quantos dias se passaram desde a última vez que viu o pai? 50, 100, 200, um ano. Não importa quantas vezes Amanda pensasse sobre isso, não sabia. Ela já havia perdido a conta. Local não revelado, longe da cidade de Ashton. Voa! 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 Ondas de energia mágica se espalhavam por um campo plano. Sem se importar com a pressão, parado não muito longe do enorme portal que parecia do tamanho de uma grande casa, estava Edward Sterne, mestre da guilda dos caçadores de demônios. Segurando seu telefone com cuidado, ele falou em um tom suave. Quando eu voltar, vamos ter um tempo de qualidade juntos, ok? Senhor, parece que há flutuações vindo do portal. Está aumentando repetidamente. No meio da ligação, uma voz urgente o chamou à distância. Ótimo, isso é ótimo. As flutuações do portal estão aumentando repetidamente. Edward rapidamente colocou a mão sobre o alto-falante do telefone. Ele não queria preocupar sua filha. Virando-se, olhou para o trabalhador que acabará de falar. Qual é a situação agora? Com um tablet na mão, os olhos do trabalhador se dilataram. Sim, senhor. A medição parece estar subindo novamente. Oh meu Deus, está piorando. Percebendo a urgência da situação, Edward Sterne sabia que precisava agir. Tirando a mão do telefone, despediu-se de Amanda. Amanda, querida. Papai precisa ir, vou te contatar em breve. Senhor, subiu novamente. Desta vez, mais do que o dobro. Mais uma vez o trabalhador falou. Desta vez, seu corpo inteiro estava tremendo. Voa! Voa! A energia mágica que estava sendo emitida do portal rapidamente se espalhou pela área. Sim, já estou indo. Percebendo as mudanças no ambiente, Edward Sterne sabia que precisava agir rápido. Se a energia do portal se tornasse muito alta, o ambiente ao redor se tornaria impossível de viver. A energia mágica sozinha na área seria forte demais para qualquer um suportar, e logo a área se tornaria uma terra sem ninguém. Te amo. Clean. Sem outra escolha, Edward teve que encerrar a conversa com a filha rapidamente. Ele desligou. Mostre-me os dados agora. Sem perder tempo, ele rapidamente apareceu diante do trabalhador que se assustou com sua súbita aparição. Droga, isso é muito pior do que o esperado. Olhando os dados no tablet, Edward sabia que precisava agir rápido. Ele rapidamente vestiu seu terno e se dirigiu à entrada do calabouço. Ele iria mergulhar. Capítulo 212. Testes de masmorra 1. The Author's POV. Bang. Gu. Um gemido de dor escapou dos meus lábios enquanto eu colidia contra a parede. Abri os olhos com dificuldade. Meu corpo inteiro doía. Nada mal, você durou 1 minuto a mais em comparação com a última vez. Do outro lado da sala, Dona prendeu o cabelo. Me observando, ela estalou os lábios. Era um hábito dela que surgia sempre que estava satisfeita. Senhorita, o que você sugere que eu faça para melhorar minha força mais rápido? Recuperando um pouco, sentei-me e falei. Após a luta com Tybalt durante o banquete, cheguei a uma poderosa realização. Eu era fraco. Baseando-se puramente na minha força de combate, eu estava longe de onde deveria estar. Eu precisava urgentemente melhorar o domínio das minhas artes. Elas eram a base da minha força. Infelizmente, eu não tinha muito tempo. Com tudo o que eu precisava fazer, não conseguia me concentrar tanto no treinamento como costumava. Desde lidar com as coisas do grupo mercenário, a empresa, estudar para as aulas e tantas outras coisas, eu não conseguia treinar tão intensamente quanto antes. Eu precisava aumentar minha eficiência. Precisava encontrar uma forma de treinar mais rápido. Desconhecendo minhas circunstâncias, Dona pensou por um momento antes de falar. Treinar mais rápido? Você já está melhorando muito mais rápido do que as outras pessoas no momento. Por que você quer melhorar mais rápido? Se você quer aumentar seu nível, tome uma poção ou um tesouro terreno. Dona fez uma pausa e balançou a cabeça. Caminhando até o lado da sala, ela pegou uma toalha branca e sentou-se. No entanto, eu aconselho contra isso. Primeiro, é muito caro, e segundo, só pode ser usado em raras ocasiões. Existe a chance de você ter uma reação adversa ou até mesmo prejudicar seu limite de talento. Se muitas poções e tesouros naturais fossem consumidos, havia uma chance de que eles pudessem danificar permanentemente o corpo de alguém. Se isso acontecesse, não haveria mais chance de se tornar mais forte.
Era por isso que a maioria das pessoas não se enchia de poções e tesouros terrenos. Isso fazia mais mal do que bem. Se você está olhando isso puramente de uma perspectiva de habilidade, então a resposta é fácil. Basta ir até a máquina de regressão temporal e aprimorar suas habilidades lá. É o lugar perfeito para praticar suas habilidades. Ah, isso! Meu lábio estremeceu. Eu quase havia esquecido disso. Com eu tão ocupado e aqueles desgraçados monopolizando o lugar, ainda não tive a chance de usar aquele espaço. Se eu pudesse usar aquele lugar, talvez eu estivesse mais forte do que estou agora. É melhor você ir, as aulas começam em meia hora. Verificando o relógio, Dona falou. Já era 9h30 da manhã, e as aulas estavam prestes a começar. Em resposta, levantei-me e passei a mão na roupa. Justo. Oh, certo. Antes de você ir, eu tenho boas notícias para você. De repente, Dona se lembrou de algo. Tocando em seu relógio, ela percorreu alguns arquivos. Depois de algumas rolagens, ela parou em um arquivo específico. Boas notícias. Meu interesse instantaneamente foi despertado. Quem não gosta de boas notícias? MHM, parabéns. Parabéns, por quê? Fiquei instantaneamente confuso. Ganhei algo. Não me lembro de ter feito algo que justificasse um prêmio. Notando minha confusão, Dona balançou a cabeça e explicou. Você foi aceito no prédio Leviathan. Você pode se mudar já na próxima semana. Prédio Leviathan, próxima semana. Fiquei instantaneamente surpreso. Embora eu esperasse que isso acontecesse, não esperava que eu me mudasse tão rápido. De alguma forma você não parece tão entusiasmado quanto eu pensei. Com minha resposta, Dona levantou a sobrancelha. Normalmente, quando alguém recebia a oportunidade de entrar no prédio Leviathan, estaria pulando de alegria. No entanto, aqui estava eu, completamente impassível com a notícia. Não me entenda mal, estou realmente feliz. Levantei as mãos em rendição. Não estava mentindo quando disse que estava feliz. O problema era que eu tinha muitas coisas inacabadas no prédio Manticore. Além disso, apesar de suas falhas, era um lugar realmente bom. Especialmente porque Léo e Prão estavam lá. Quanto mais eu pensava sobre isso, mais melancólico eu ficava. Isso foi sarcasmo. Você sabe que tem todo o direito de recusar a mudança, certo? Não, eu vou. Balancei a cabeça impotente. Eu seria estúpido em recusar um lugar assim. Especialmente porque os equipamentos lá eram muito mais avançados. Aia! Tropeçando alguns passos, fiz meu caminho em direção à saída do campo de treinamento. Parece que vou ter que apressar meus planos. Acho que precisava acelerar meus planos para limpar o prédio Manticore logo. Antes que eu pudesse começar isso, eu precisava esperar Angélica voltar para o meu lado. Como o acordo com a Guilda dos Caçadores de Demônios foi finalizado, eu não precisava mais me preocupar tanto com meus pais. Angélica poderia agora voltar e se juntar a mim novamente. Eu precisava dela para a próxima parte dos meus planos. Ela era crucial. Até mais, senhorita. Acenando para a Dona e arrastando meu corpo cansado para longe, murmurei internamente, parece que vou ter que começar a revisar algumas coisas. Dentro de um grande escritório decorado em ouro com belas pinturas nas paredes bege, em frente a uma grande mesa, estava um homem. Embora não parecesse ter mais de 40 anos, o cabelo do homem era uma mistura de preto e branco. Em seu rosto havia uma barba preta que chegava até a metade do pescoço. Apesar de sua aparência, uma aura de elegância e autoridade emanava dele. Clean. De repente, o homem tocou em seu telefone e discou um número. Tuti. Não muito depois, alguém atendeu. O homem imediatamente o cumprimentou. Sua voz carregava um toque de respeito. Faz tempo, Michial. Você tem estado bem? Jasper Rochielde. Por que você me contatou? Após uma breve pausa, uma voz imponente e autoritária ressoou do alto-falante do telefone. Em resposta, um leve sorriso apareceu nos lábios de Jasper. Pare de fazer-se de desentendido. Eu sei que um homem do seu calibre sabe exatamente por que eu te contatei. Então você quer a minha ajuda? Houve uma breve pausa na voz de Jasper. Não muito depois, o homem chamado Michial respondeu novamente. Jasper sorriu com a resposta. Um inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não é isso que todos dizem hoje em dia. O que você propõe? Peguei-o. Jasper cerrou os punhos sob a mesa.
Ele sabia que havia captado o interesse de Michelle Parker. Sem perder tempo, foi direto ao ponto. Vamos formar uma parceria. Uma parceria? Sim, me ajude a me livrar da minha sobrinha. Oh! Então você quer que eu faça o trabalho sujo? Jasper esfregou o queixo e ponderou. Seus lábios se curvaram ainda mais. Não tenho certeza se essa é a maneira certa de colocar, mas sim, é exatamente isso. O objetivo de Jasper era se livrar de Emma. Apesar de ser o atual chefe, ele não tinha poder real. Apenas o irmão dele tinha aquela autoridade. Jasper odiava isso. Ele também carregava o sangue da família Rothschild. O que os tornava tão diferentes? Jasper secretamente cerrou os punhos sob a mesa, enquanto pensava, não importa mais. Com seu irmão desaparecido, Jasper sabia que tinha chance de virar a situação a seu favor. Ele precisava desferir um golpe em seu irmão agora que a oportunidade se apresentava. Era por isso que ele chamou Michelle Parker, o inimigo de seu irmão. Se eu concordar com esse acordo, o que eu ganho com isso? Durante toda a conversa, a voz de Michelle Parker permaneceu estoica. No entanto, apesar de ser assim, não havia como negar que ele estava interessado. Jasper podia sentir isso. Assim, ele explicou. Você obviamente terá a chance de causar um grande impacto no meu irmão mais velho. Pensei que você o odiasse, não? Além disso, você estará removendo diretamente um espinho conhecido como minha sobrinha da sua vista, dado o quão talentosa ela é. De repente, os olhos de Jasper se tornaram frios. Se ela for permitida a crescer ainda mais, nós sabemos como as coisas vão acabar para nós dois, certo? Comigo te ajudando de dentro, lidar com ela não deve ser um problema para você. Entendi. E você? O que você ganha com esse acordo? O telefone ficou em silêncio por alguns minutos antes de Michelle Parker falar novamente. Jasper sorriu. O futuro do meu filho. Apesar de o Locke ser a academia número 1 no domínio humano, eles não tinham acesso a muitas masmorras, pois a maioria estava sob a jurisdição de diferentes guildas. Felizmente, o Locke podia compensar isso com suas amplas conexões. Com muitos alunos se formando a cada ano, eles tinham diversas conexões que se estendiam por todo o domínio humano. No momento, mais de 1000 alunos estavam parados do lado de fora de um enorme portão. Na frente dele, havia vários homens e mulheres vestidos de preto com diversos dispositivos à sua frente. Como está o nível de energia? Tudo parece em ordem. As preparações estão prontas. Enquanto os homens e mulheres de preto falavam entre si, um instrutor vestido com o uniforme do Locke estava diante de nós. Com seus olhos afiados, que estavam levemente escondidos sob um par de óculos escuros, o instrutor olhou para cada aluno presente diante dele. Graças à Guilda Liamon, hoje vocês todos entrarão na masmorra em equipes, disse ele enquanto tirava os óculos escuros. As equipes serão selecionadas aleatoriamente, e uma vez que vocês entrem na masmorra, serão diretamente transportados para o ambiente com sua equipe. Todos estarão no mesmo mapa ao mesmo tempo e... Ouvindo o instrutor, eu assenti com a cabeça. Hoje teríamos uma experiência real de masmorra. Os alunos formariam uma equipe de 6 e experimentariam uma masmorra real pela primeira vez em suas vidas. Não a masmorra da escola, mas uma masmorra funcionando de verdade. Com as conexões que o Locke tinha, não foi difícil para eles alugar uma masmorra da Guilda Liamon. Uma guilda de classificação ouro pequena. Certo, vou enviar agora a lista de equipes. 10 minutos depois, o instrutor terminou de falar. Retirando seu tablet, o instrutor tocou na tela. Instantaneamente, o som de Sartvates vibrando ecoou pela área. Din! 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 Virando meu pulso, pressionei a notificação mais à frente. Equipe 4. Amanda Sterne. Emma Rothschild. Eleonore Gray. Equipe 7. A Erin Lenfal. John Berson. Ren Dover. Equipe 15. Kevin Voice. Melissa Hall. Equipe 23. Jim Orton. Aaron Rinestone. Me dê um tempo. Verificando minha lista de equipes, cobre meu rosto com a mão. Para pensar que eu estaria no mesmo grupo que 2 novos alunos intercambistas. De repente, ao percorrer a lista, uma das equipes chamou minha atenção. Jim está com Aaron. Eu acariciei meu queixo. Certo, havia algo assim na minha novela. Quase esqueci. Este era o evento que levaria Aaron a provar uma afirmação. Neste evento, Aaron se cementaria como o principal antagonista do arco do torneio ao humilhar Jim.
Não tenho certeza agora. Virando a cabeça, olhei na direção deles. Aaron tinha uma expressão provocadora enquanto olhava para Jim à distância. Por outro lado, Jim apenas ficou parado, parecendo completamente indiferente à provocação. Na verdade, eu não sei nem quem são seus companheiros de equipe. Ele realmente mudou muito. Se fosse o antigo Jim, ele teria imediatamente checado o relógio e tentado estabelecer sua dominância. Desta vez, ele tratou Aaron como se fosse ar. Isso, obviamente, não agradou a ele, pois seu rosto logo escureceu. Observando a dupla, meu interesse foi despertado. Estou curioso para saber o que acontecerá entre os dois agora. Capítulo 213. Testes de Masmorra 2. The Author's POV. Ao entrar no calabouço, cada equipe foi convocada para diferentes áreas dele. O objetivo dessa prova era acumular o maior número de pontos possível. Os pontos eram G, 1 ponto, F, 2 pontos, E, 3 pontos, D, 4 pontos. Monstro-chefe, 1000 pontos. Esse calabouço tinha apenas um monstro-chefe. Assim, uma vez que ele fosse derrotado, era isso. A equipe com mais pontos no final venceria, e a recompensa para as melhores equipes eram créditos extras para seus cursos. Naturalmente, havia também recompensas adicionais. Mas essas não foram divulgadas. Eram uma surpresa. Asterisco. No momento em que nossas equipes foram anunciadas, me juntei aos outros membros do nosso time. Como a Erin e eu já tínhamos nos encontrado antes, não havia necessidade de nos apresentarmos. Apenas acenamos um para o outro. Bom te ver novamente. Você também. Haha, prazer em te conhecer. De repente, uma figura robusta se aproximou de nós com uma risada calorosa. Era John Berson, nosso outro colega de equipe, e outra pessoa da qual eu precisava ficar de olho. Ele tinha uma aparência ocidental genérica, com olhos castanhos e um nariz alto. Apesar de saber que ele era alto, só percebi o quanto de verdade ele era quando estava a poucos metros de mim. Tive que inclinar a cabeça para cima para olhá-lo adequadamente. Você deve ser a Erin. É ótimo te conhecer. Ouvi muito sobre você. Ah, sim, prazer em te conhecer. Ao notar a Erin, John estendeu a mão de maneira amigável. Ela acenou com a cabeça sem expressão. Observando a troca, me perguntei se a Erin iria apertar a mão de alguém em seu primeiro encontro. Pela impressão que tive dela, parecia ser bastante fria e distante, então eu queria saber. Minha dúvida foi rapidamente respondida quando ela apertou a mão dele. Você deve ser o famoso John Berson. Haha, sou eu mesmo. Reconhecido, John riu mais uma vez de forma calorosa. Já conheci nossos outros colegas de equipe, eles são Azin, Melody e Do-Yoon. Soltando a mão dela, John se acalmou. Ele então se virou e apresentou a Erin aos outros membros da equipe que ele parecia ter conhecido pelo caminho. Azin aqui é um. Enquanto John apresentava os outros membros da equipe a Erin, eu, de pé ao lado, não pude deixar de perceber o quão extrovertido John era. Somente um minuto havia passado desde os anúncios das equipes e parecia que ele já estava em bons termos com todos. Ele parecia se dar bem com todos com quem falava. Ou pelo menos era o que eu pensava. Olá, eu também estou aqui. Foi só depois de um minuto que percebi que estava sendo completamente ignorado. Para piorar, eu não era um desconhecido qualquer como antes. Meu nome estava praticamente em todas as notícias, não havia como John não ter ouvido falar de mim. Se antes eu poderia entender, agora, isso tinha que ser de propósito. Eu ofendi ele de alguma forma. Lembrando das minhas interações anteriores com John, descartei essa ideia. Eu não interagi com ele uma única vez. Ele também morava em outra cidade. Como eu poderia tê-lo ofendido? Então, de repente, pensei, talvez ele estivesse tão empolgado com a perspectiva de conhecer a Erin que se esqueceu completamente de mim. Justo, isso parecia plausível naquele momento. Agora que olhei mais de perto para Erin, ela era, de fato, bastante bonita. Poder-se-ia argumentar que sua aparência poderia rivalizar com a de Amanda e as outras. Se for assim, faz sentido. John estava essencialmente tentando estabelecer sua posição de liderança ao me ignorar. Como ele sabia da minha fama, ele deve ter feito isso de propósito para se apresentar como a pessoa mais confiável ali. Apenas o pensamento me fez sentir um certo desconforto. Olá, eu sou Ren, prazer em te conhecer. Segurando o desconforto, estendi a mão e me apresentei. Eu não era tão imaturo. HMO? Eu sou o John.
John apertou minha mão de maneira pouco entusiasmada. Logo após o aperto, ele continuou conversando com a Erin. Seus olhos estavam cheios de afeição. Então, como eu estava dizendo, acredito que devemos. Sendo ignorado de forma tão descarada, senti meu lábio tremer levemente. Mas isso foi tudo. Na verdade, um traço de pena surgiu em meus olhos enquanto eu observava ele tentando conversar com a Erin. Ele pode não saber, mas eu sabia. Que pena, verdadeiramente. Eu balancei a cabeça secretamente. Infelizmente para ele, a Erin foi criada por mim. Eu naturalmente sabia muito sobre ela. Ela é uma Brucon. Uma bem grande, na verdade. Ele não tinha esperanças de conquistá-la. Asterisco. Após uma breve conversa com a equipe sobre os planos gerais e a abordagem do calabouço, rapidamente entramos. Antes de entrar, os outros 3 membros, Azin, Melody e Duyun, fizeram uma rápida apresentação. Oi, eu sou Azin e sou um artista marcial. Olá, eu sou Melody e uso lança. Prazer em te conhecer, eu sou Duyun e sou um espadachim. Oi, eu sou Ren e sou um espadachim. Eu naturalmente me apresentei também. Apesar da minha fama, ninguém sabia realmente como eu lutava. Raramente havia vídeos meus lutando com uma espada. Assim, fiz uma rápida apresentação de mim mesmo. Depois de nos apresentarmos e termos uma ideia geral das armas e forças uns dos outros, rapidamente formamos uma fila. A formação atual era John na frente, a Erin no meio e eu atrás. Ao lado estavam os outros 3 colegas. Assim, entramos no calabouço. HM. Após andarmos por um tempo, os passos de John pararam. Um enorme campo desolado apareceu diante de nós. O que devemos fazer agora? John falou. Ele agiu inconscientemente como líder. Ninguém protestou. Eu não me incomodei em protestar, pois não ganharia nada com isso. Qual era o sentido? O que mais podemos fazer, além de matar monstros? Virando a cabeça, respondi. O que ele rebateu. Sim, mas onde estão os monstros? Ele tinha um ponto. Não havia monstros à nossa frente. Tudo que eu via era uma terra árida sem nada à vista. Justo quando pensávamos que não havia monstros, Melody se adiantou. Eu posso ajudar. Você? Sim, tenho habilidades especiais que me permitem detectar qualquer forma de vida em um determinado raio. Melody acenou calmamente com a cabeça. Uma aura de confiança emanava de seu corpo. John estava naturalmente animado com a notícia. Sério? Ok, tente. Pode deixar. Assim que suas palavras caíram, seu cabelo loiro se levantou levemente e seus olhos brilharam com um tom azul. Shua! Instantaneamente, senti uma rajada de vento passar por mim. Estranho. 1 minuto depois, uma expressão de preocupação apareceu na testa de Melody. Apontando para a distância, a voz de Melody se tornou grave. Há 15 monstros em nossa proximidade. Que 15? Eu não consigo vê-los. John exclamou, ao que Melody respondeu educadamente. Isso porque eles estão atualmente se escondendo, esperando para nos emboscar. Por curiosidade, interrompi e perguntei, que tipo de monstros são eles? Desculpe, mas minha habilidade só permite localizar a direção geral dos monstros próximos. Não consigo realmente dizer que tipo de monstros são. Isso é justo. Em resposta à minha pergunta, Melody balançou a cabeça. Eu acenei de volta em compreensão. Se ela pudesse, a habilidade seria realmente muito poderosa. Seria, sem dúvida, uma habilidade que eu cobiçaria. Facilitaria muito a minha vida. Pena que não me lembro de ter dado uma Kevin. Então, o que fazemos agora? Ao ouvir sobre um grande número de monstros nas proximidades, todos ficaram apreensivos e pegaram suas armas. Durante todo o tempo, a única que permaneceu calma foi a Erin, que respondeu. Sugiro que caçamos o monstro mais próximo juntos. Assim que tivermos uma ideia geral de que tipo de monstro está presente, podemos nos dividir e trabalhar individualmente para ganhar pontos. Se o monstro for forte demais para todos nós lidarmos individualmente, então devemos trabalhar juntos, senão, podemos nos dividir. Como quem falou foi a Erin, John naturalmente concordou. Virando-se, ele perguntou. Isso parece justo, vamos seguir por essa ideia. Está tudo bem para vocês? Sim. 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 Todos acenaram em concordância. Eu, naturalmente, não discordei. Esse plano era razoável. Ótimo! Vendo isso, a confiança de John aumentou.
Certo, então vamos fazer assim. Logo em seguida, todos nós nos movemos de forma constante e cautelosa em direção a uma das rochas à distância. De acordo com a habilidade de Melody, deveria haver um monstro ali perto. Parando os passos, John respirou fundo. Em seguida, seu corpo brilhou e um grande escudo translúcido apareceu diante dele. Virando-se e olhando para todos, ele disse solenemente: Vamos lá! Em uma área diferente do calabouço. Cá! Uma grande explosão ecoou pelo espaço desolado e uma grande criatura caiu ao chão. Em cima do corpo estava um jovem arrogante. Com o vento soprando levemente em seu rosto, ele parecia bastante bonito e elegante. Abaixo dele, havia 5 pessoas. Ping! Momentos após o jovem matar o monstro, o relógio de todos vibrou. Pontos concedidos, 3. Olhando para seu relógio, Aaron se virou e olhou para seu grupo. Mais especificamente, para uma certa pessoa dentro do grupo. Ele tentou provocá-lo. Neste ponto, estou praticamente fazendo tudo. Ajude este aqui, ok? Não precisamos de peso morto em nosso time. Apesar das provocações de Aaron, Jim apenas lhe lançou um olhar. Apenas um olhar. Ele não fez mais nada. Ocasionalmente, ele aparecia atrás de um monstro e rapidamente o finalizava. Mas, em geral, era tudo o que ele fazia. Isso, obviamente, não agradou a Aaron. Ele não deveria ser alguém cujo talento rivaliza o de Kevin. O que aconteceu com ele? Pelo que ele leu em suas informações, Jim era extremamente talentoso e arrogante. Ele era alguém que poderia competir com os melhores, como Kevin. Seu principal alvo. Ele queria usar essa oportunidade para enterrar Jim na esperança de provocar Kevin, mas as coisas não pareciam como ele havia imaginado. Desde o começo, seu alvo não reconheceu sua existência nenhuma vez. Isso enfureceu Aaron sem fim. Apontando para ele, ele levantou a voz. Ei, você não pode pelo menos ajudar ou fazer algo como... Essa ggh. Colocando o dedo na boca, Jim olhou para a distância. Antes que Aaron tivesse outra chance de falar, Jim disse friamente. O monstro-chefe está perto daqui. Em uma seção diferente do calabouço. Baão. Spurt. Cue. Aia. Esse foi o 15º. Sangue azul espirrou por toda parte, e um grande estrondo ecoou pela área. Ao lado do corpo estava a figura fria e indiferente de Kevin. Ping! Momentos após matar o monstro, o relógio de Kevin vibrou. Acostumado a isso, ele nem se deu ao trabalho de verificar, pois se virou para enfrentar outro monstro à distância. Pondo a mão no rosto, ele estreitou os olhos e murmurou suavemente. Veja o próximo, parece outro monstro de classificação F. Spurt. Extraindo a espada do corpo do monstro sob ele, Kevin se preparou para atacar o outro monstro. Porém, uau, Kevin, você é incrível! Com os olhos cheios de afeição e adoração, uma garota de repente se agarrou a ele. Uma expressão de desespero apareceu no rosto de Kevin enquanto ele tentava se livrar dela. Somente para ser completamente ignorado. Por favor, me deixe em paz. Aquele monstro era tão feio e assustador que eu não sabia o que fazer. Apesar das tentativas de Kevin de afastar a garota, todas foram em vão. Independentemente do que ele fizesse, ela se aproximava dele ainda mais. Sua figura lutando contra o monstro era tão elegante que eu fiquei completamente hipnotizada. Deus, como você pode ser tão forte e bonito ao mesmo tempo? O nome da garota era Jessica Pavard, e desde que a avistou no grupo, ela nunca o deixou em paz. Sempre que Kevin matava um monstro, ela gritava e o aplaudia incessantemente. Era como se ela estivesse olhando para seu ídolo favorito. O que diabos está acontecendo? De pé ao lado, a boca de Melissa se contorcia. Que tipo de absurdo era esse? O que quer que Kevin fizesse, Jessica rapidamente se aproximava dele e o elogiava interminavelmente. Seja respirando, arrumando o cabelo ou apenas qualquer coisa do tipo, Jessica imediatamente se grudava nele como uma fã obcecada. Olhando para Jessica à distância, Melissa tirou os óculos e massageou a testa. Ela odiava admitir, mas... essa garota era mais irritante do que Ren. Algo que Melissa nunca pensou ser humanamente possível. Ren, você encontrou uma oponente. Capítulo 214. Testes de Masmorra 3. The Author's POV. Se não estou enganado, aqueles são escorpiões de casca preta. John apontou enquanto olhava à distância. Eu acenei com a cabeça. Eles realmente parecem ser escorpiões de casca preta.
Os escorpiões de casca preta eram monstros classificados como E. Receberam esse nome por causa da casca negra que cobria sua camada externa. Geralmente, eram do tamanho de um colchão de adulto e eram conhecidos por suas poderosas picadas, que tinham um forte efeito paralisante. Quantos pontos isso dá mesmo? Deve ser cerca de 3 por kill. À margem, Azim respondeu. Acenando com a cabeça, John olhou para Melody, que estava ao lado de Aeryn. Quantos monstros estão na redondeza? Fechando os olhos e usando sua habilidade, Melody respondeu calmamente, eu sinto apenas 12 entidades à nossa frente. Então, todos devem ser escorpiões de casca preta. Ótimo, isso significa que podemos garantir 36 pontos. Isso mesmo. Então, como devemos fazer isso? A forma de ataque dos escorpiões de casca preta era bastante simples. Inabilitar a presa com sua picada e, em seguida, matá-la com suas garras afiadas. O que os tornava especialmente problemáticos era sua camada externa dura, que era difícil de quebrar. Em resumo, em um curto período de tempo, eles não podiam ser mortos facilmente. Felizmente, tínhamos John conosco. Ele era um ótimo escudo humano. Desde que ele aguentasse, com o tempo suficiente, poderíamos facilmente quebrar a camada externa. E John sabia disso. Eu vou fazer o tanque, vocês se livram deles. Ele então bateu no peito. Eu consigo resistir a venenos em geral. Treinado para todo tipo de situação como essa, John era realmente imune à maioria dos venenos. A menos que fossem extremamente fortes, ele poderia continuar defendendo sem se preocupar em ser envenenado. Entendi. Enquanto mantivermos os escorpiões sob controle, não devemos enfrentar problemas. Aeryn acenou em concordância. Ela também acreditava que essa era a melhor estratégia. Não, essa estratégia não vai funcionar. Depois de tocar sutilmente meu queixo, balancei a cabeça. Nós 6 definitivamente éramos suficientes para matar um escorpião de casca preta. Mas o que me preocupava era o fato de que não havia apenas um escorpião. Posso dizer algo? O que? Depois de pensar um pouco, decidi expressar minha preocupação. Imediatamente, a atenção de todos se voltou para mim. Falando francamente, se seguirmos essa estratégia, vamos morrer. Com um rosto sério, soltei a bomba. Embora não fossemos literalmente morrer, já que os professores da academia estavam escondidos à distância, iríamos falhar na aula. Resumindo, essa estratégia não ia funcionar. Ai. Você presta atenção nas aulas. Se estivesse prestando atenção de verdade, saberia que essa é a melhor estratégia possível. Ouvindo o que eu tinha a dizer, Aeryn e Melody, à parte, os rostos de todos ficaram sombrios. Do que você está falando? Se você quer dizer algo, pelo menos diga algo útil. Não, eu entendo isso, mas vocês não perceberam. Perceber o quê? Balancei a cabeça e apontei a distância, para onde os escorpiões estavam localizados. Então, elaborei que os escorpiões não estão muito distantes uns dos outros. Assim que criarmos um alvoroço ao atacar um escorpião, vamos atrair os outros escorpiões e nossa situação se tornará uma luta de 6 contra 12. Não que eu duvide das suas habilidades, mas não podemos lidar com 12 monstros de classificação ao mesmo tempo. Silêncio se instalou. Todos os pensamentos anteriores de lutar contra o escorpião desapareceram. Aqueles que estavam tentando discutir comigo antes não conseguiram nem me olhar nos olhos. Então, o que você sugere? Aeryn foi a primeira a quebrar o silêncio. Ao que respondi calmamente. Na verdade, ainda podemos seguir o plano anterior, mas precisamos atacar cada escorpião individualmente. Em resumo, precisamos atraí-los até nós, em vez de irmos até eles. Com John tancando na frente e os outros dando suporte, matar um escorpião seria fácil. Desde que não estivessem agrupados, isso seria um passeio para nós. Mas quem vai atraí-los? Caiu em pensamento. Aeryn levantou a cabeça. Na verdade, eu posso fazer isso. Colocando minha mão na bainha da espada, levantei a mão. Em termos de controle de multidão e isca, não havia melhor arte de espada do que Círculo de Vindicação. Que, infelizmente, ainda não conseguia aumentar para um nível maior de maestria. Eu estava perdendo o passo crucial que eu não sabia a resposta. Tentei perguntar à dona, mas ela me disse que não poderia me ajudar em relação a isso, pois não envolvia psions. Ela, no entanto, me disse que conhecia alguém que poderia me ajudar. Isso foi cerca de uma semana atrás. No final,
Eu ainda não consegui avançar. Mas tudo bem. Já que meu nível atual era bom o suficiente por enquanto. Você pode fazer isso. Sim, eu posso. Ok, então vamos com isso. A Erin tomou uma decisão. Ao lado, os olhos de John se estreitaram um pouco antes de ele acenar com a cabeça também. Seguindo John, todos os outros também concordaram. Estou de acordo também. Nada a reclamar. Um bando de puxa-sacos. Eu instantaneamente rolei os olhos. Apesar da minha fama atual, eu ainda não era tão famoso quanto a Erin e John, que estavam lá há mais tempo. Era natural que prestassem mais atenção às suas palavras. Aia! Tudo bem, vamos começar. Swoxolhos. Eu saquei minha espada e desenhei 3 círculos no ar. Instantaneamente, 3 anéis translúcidos apareceram diante de mim. Notando os anéis, os outros começaram a discutir. O que é isso? É uma habilidade ou uma arte de espada? É obviamente uma arte de espada. Entre os que discutiam, a Erin e John não faziam parte. A atenção deles estava voltada para os anéis. Como eu era uma das pessoas que eles precisavam observar, naturalmente tinham que prestar atenção extra. Percebendo a expressão solene deles pelo canto do olho, meus lábios se curvaram para cima. Se ao menos eles soubessem que isso era apenas uma fração do que eu poderia fazer. Movendo meu dedo para cima, os anéis dispararam em direção ao escorpião à distância. Observando meus anéis voando em direção ao escorpião mais próximo, virei a cabeça. Alguém tem um método de ataque à distância? Eu tenho. A que se adiantou foi a Erin. Sacando sua rapieira, ela perguntou: o que você precisa que eu faça? Nada demais, só quero que você assuste o escorpião. Muito bem. A Erin assumiu uma posição. Puxando sua rapieira para trás, a Erin exalou levemente. Seu cabelo loiro platinado flutuou levemente e sua rapieira ficou tingida de verde. Então, ela empurrou para frente. Iaiaia! Vim! Como um sabre de luz, a rapieira ficou completamente verde. Seguindo seu grito, um feixe de luz disparou em direção ao escorpião à distância. Em questão de segundos, chegou até o escorpião e o atingiu diretamente em sua casca externa. Uma explosão abafada soou, e o rugido enfurecido do escorpião ecoou pela planície. Screei! Isso naturalmente assustou os outros escorpiões nas proximidades, mas, após não avistarem nada por perto, ignoraram o escorpião em fúria. Aia, aia, foi bom o suficiente. Claro! Virando a cabeça para o lado, acenei com a cabeça. Internamente, eu estava balançando a cabeça. No momento, a aparência de Erin estava pálida e sua respiração estava ofegante. Ela parecia exausta. Você acha que pode me enganar? Eu obviamente poderia perceber que ela estava atuando. Apesar de sua respiração irregular e rosto levemente pálido, ela não havia usado tanta energia em seu último ataque. Ela só queria parecer mais fraca. Jogos mentais. Erin, você está bem? Está exausta. Deixe que eu faça o resto. Está tudo bem, eu estou fine. Vendo a Erin exausta, John naturalmente tentou confortá-la. Para isso, a Erin fez uma cara corajosa e assegurou que estava bem. Minha boca se contorceu com a exibição deles. Sério. Sou vós. Movendo meu dedo, decidi ignorá-los e movi os anéis ao redor do escorpião. Screei. Percebendo os anéis, o escorpião ficou ainda mais enfurecido. Balançando suas garras e cauda, tentou atacar os anéis. Não que eu vá deixar você. Movendo meu dedo para cima, eu comandava os anéis a desviar rapidamente dos ataques. Somente quando o escorpião estava correndo na direção oposta da que eu queria, eu realmente não evitava o escorpião, resultando em um ataque direto ao meu anel. Screei! Assim que o escorpião atingiu o anel, este quebrou instantaneamente. Mas cumpriu seu propósito, já que o escorpião rapidamente se virou na direção oposta. A cada vez que um anel quebrava, desenhando um círculo no ar, eu o substituía. Isso se repetiu 3 vezes até que o escorpião estivesse finalmente a menos de 10 metros de onde estávamos escondidos. Virando a cabeça para o lado, sussurrei. Prontos. MHM. Sim. Acenando com a cabeça, todos assumiram uma posição de batalha. Nós havíamos arrastado o escorpião longe o suficiente dos outros, então não precisávamos mais nos preocupar em causar alvoroço. Vão! O primeiro a se mover foi John. Com um enorme escudo translúcido à sua frente, ele pulou e atacou o escorpião.
Screei. Surpreendido e colidindo com o escorpião, John conseguiu empurrá-lo alguns metros para trás. Me dê suporte. Com a atenção do escorpião voltada para ele, John se ajoelhou e gritou. Todos se moveram. Ataquem os pontos fracos, as articulações. Como um raio de luz, Aeryn disparou em direção ao escorpião e cravou sua espada em uma de suas articulações. Azim e os outros seguiram seu exemplo e atacaram as articulações. Screei. Coordenando-se uns com os outros, todos se moveram ao redor do escorpião e atacaram suas articulações. O escorpião gritou de dor e ficou enfurecido. Suas pinças e garras atacavam amplamente tudo ao seu redor. A estratégia de batalha era simples. John atraiu o escorpião, enquanto os outros atacavam suas articulações para dificultar seus movimentos. Não era o método mais rápido, mas era o mais eficiente. Swosholios. Clank. Obrigado. Sem problemas, eu cuido de você. Levantado de forma tranquila ao lado, eu naturalmente apenas usei meus anéis para apoiá-los. Sempre que estavam em apuros, eu os ajudava. Isso era tudo o que eu fazia. Que vida despreocupada, eu amo isso. Ajudando ao lado como um operador de orquestra. Eu realmente gostava dessa vida. Tudo. Finalmente, após 2 minutos de luta árdua, o escorpião caiu no chão com um grande estrondo. Aeryn foi quem deu o golpe final. Ufa, foi difícil. Foi um oponente mais difícil do que eu pensei. Continue com a ótima atuação. Assistindo de lado, eu estalei a língua. O monstro era apenas classificado como Elf. Aeryn e John poderiam ter lidado com ele sozinhos. A única razão pela qual levou 2 minutos foi que todos seguraram suas forças. Eu também, então não poderia reclamar. Ping! Pontos atribuídos, 3. Os relógios de todos vibraram, e uma notificação apareceu. Dando uma olhada rápida em seu relógio, John bateu palmas. Certo, acho que precisamos fazer isso mais 11 vezes. 3 horas se passaram desde então. Com um grande estrondo, um monstro caiu no chão, e Aeryn extraiu calmamente sua rapieira do corpo do monstro. Ao seu lado, John se aproximou. Quantos isso faz? Não consigo lembrar. É mesmo, isso foi ótimo, vamos para o próximo monstro. No ritmo em que estamos, podemos conseguir o primeiro lugar. Vamos fazer isso. Guardando sua rapieira, Aeryn acenou calmamente com a cabeça e se dirigiu na direção do próximo monstro. Ao lado dela, estavam seus companheiros. Aeryn, você foi incrível. Como esperado de você. John também, embora eu soubesse que você era forte, pensei que era um exagero. Logo após cada luta, todos começavam a elogiá-los. Os 2 maiores contribuintes. Aeryn manteve uma expressão indiferente durante todo o tempo. Ela estava acostumada a esse comportamento. A única que se destacava para ela era o último jovem do grupo. Parado de forma descontraída com as mãos na cabeça, um jovem de olhos azuis caminhou em direção ao cadáver do escorpião. Reyndover, não é? Apesar de tê-lo visto nas notícias, ela não sabia muito sobre ele. Ela o viu durante a luta há alguns dias, mas isso era tudo que ela conseguia lembrar dele. Foi uma luta chocante que apenas o tornava mais misterioso aos olhos dos outros. Ele era forte ou não? Além de fazer algumas pequenas coisas com os anéis, ele não fez nada surpreendente. Os outros fizeram mais. Nada que justificasse sua fama atual. Devo simplesmente falar com ele? Talvez, se ela falasse diretamente com ele, poderia descobrir algo. Logo antes de entrar, seu irmão lhe disse para prestar atenção em John e Ren. Isso foi parte do motivo pelo qual ela não ignorou as abordagens irritantes e óbvias de John. Se não, ela já teria cravado sua rapieira em sua cabeça. Sim, não posso deixar meu irmão fazer todo o trabalho. Justo quando Aeryn se firmou para se aproximar dele, ao lado do escorpião, os olhos de Ren brilharam enquanto olhava à distância. Parece que as outras equipes já estão lutando contra o monstro-chefe. Capítulo 215. Testes de masmorra 4. The Author's POV. Mamute de 5 presas. Como vamos derrotá-lo? Kevin e sua equipe olhavam para baixo. Uma criatura enorme, semelhante a um elefante, com 5 presas se estendendo de sua boca, caminhava tranquilamente pela área abaixo deles. O mamute de 5 presas, uma criatura de classificação D, famosa por sua força imensa e camada externa resistente. Eu estou certo de que esse é o monstro-chefe, não é?
Ao lado de Kevin, um indivíduo alto falou. Ele tinha olhos castanhos e cabelo preto. Seu nome era Rei e ele era da Academia Ludwig. É isso mesmo. Sentindo a pressão imensa vinda do monstro, Kevin sabia sem dúvida que se tratava do monstro-chefe. Posso derrotá-lo sozinho? Apesar de ser classificado como D, Kevin estava inseguro. Em resumo, a pressão exalada pelo monstro era aterrorizante. Pensando assim, decidiu ficar onde estava. Vamos esperar as outras equipes chegarem. Outras equipes? Sim, no momento, mesmo que tentemos derrotar o monstro, não há dúvida de que as outras equipes virão e podem tentar roubar o nosso abate. Se uma vez que estivessem perto de derrotar o monstro, as outras equipes chegassem e roubassem o abate, Kevin ficaria bastante irritado. Olha, outra equipe está aqui. De repente, Rei apontou para a distância. Virando-se, Kevin olhou na direção que Rei estava apontando. É o Jim, e ele. Kevin imediatamente avistou Jim no meio do grupo. Ao lado dele, estava Aaron. Instantaneamente, seus olhos se estreitaram. Ele não tinha uma boa impressão de Aaron. Com base na pequena interação que teve com ele, Kevin sabia que Aaron estava de olho nele. HM. Do outro lado, percebendo algo, Aaron virou a cabeça. Um sorriso surgiu em seus lábios. Olha quem temos aqui. Os olhos de Aaron e Kevin se cruzaram. Faíscas voaram pelo ar. A tensão entre os dois aumentou. Eu definitivamente lembro de ter escrito essa parte. Enquanto Kevin e Aaron estavam ocupados se encarando, do outro lado, um jovem de cabelos pretos e olhos azuis os observava com uma expressão divertida. Escrevendo que parte? O que? Assustado, Ren se virou ao ouvir a Eren aparecer ao seu lado. Colocando a mão no peito, Ren acenou. Jesus, não assuste as pessoas assim. Desculpe, mas sobre o que vocês estavam falando antes? HM. Nada. Eu só estava me referindo às anotações que fiz sobre o mamute de 5 presas. O que você descobriu? A Eren imediatamente ficou curiosa. Pelo que ela havia percebido até agora sobre Ren, após interagir um pouco com ele durante a exploração do calabouço, era que ele tinha um bom conhecimento sobre os monstros que habitavam o lugar, como suas fraquezas e padrões de comportamento. Esqueci. Em resposta à pergunta de Eren, Ren balançou a cabeça. A Eren ficou sem palavras. O que? Não importa mesmo. Notando a reação dela, Ren revirou os olhos. Estamos planejando roubar o abate dos outros. Não faz sentido lutar contra o monstro sozinhos. Saltando da pedra em que estava, Ren se moveu silenciosamente em direção ao local onde estava o monstro-chefe. Por enquanto, tudo o que realmente precisamos fazer é fingir atacar o monstro como os outros. Como nosso objetivo é matá-lo, devemos naturalmente contê-los ao atacar. Chegando a uma área relativamente isolada, Ren se sentou e esperou sua equipe alcançar. A razão pela qual ele não estava atacando o mamute de 5 presas agora era porque isso se provaria uma empreitada infrutífera. Ele precisava esperar que as outras equipes se reunissem antes de decidir seu próximo movimento. Felizmente, não muito depois, mais e mais equipes começaram a se reunir. Quanto mais equipes se reuniam, mais a tensão crescia. Observando o mamute de 5 presas abaixo, todos tinham um objetivo semelhante em mente. Matar o monstro-chefe e sair como número 1. Uma hora se passou desde então e uma grande explosão sacudiu os arredores. Bom. Barru ulha a. Que. GHH. Poeira e detritos voaram por toda parte enquanto o mamute de 5 presas entrava em fúria. Onde quer que fosse, os alunos eram lançados para longe. Chup. Felizmente, sempre que um aluno era gravemente ferido, um instrutor aparecia rapidamente e o levava. Cenas assim apareciam em toda parte. Todos receberam um artefato especial anteriormente, então, caso fossem atingidos por um golpe que pudesse ameaçar suas vidas, ele ativaria e os protegeria. Infelizmente, sempre que isso acontecia, 50 pontos eram deduzidos da pontuação geral da equipe. Svoocholhos! 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 Em cima de uma grande pedra, Amanda estava com seu arco preparado. Sempre que puxava a corda do arco, uma flecha azul translúcida aparecia. Assim, ela mirava no mamute abaixo. Amanda estava atualmente mirando seus olhos. Aquela era sua principal fraqueza. Soltando a corda, a flecha desapareceu. Logo reapareceu na frente do mamute, que rapidamente fechou os olhos. Clank!
Um grande som reverberou pela planície e a flecha de Amanda se desintegrou. Sem se importar com isso, Amanda mais uma vez puxou seu arco. Novamente, ela liberou a flecha. Swosholios. Abaixo dela, Emma e Eleonore trabalhavam juntas com as outras equipes para causar o máximo de dano possível. Emma usou suas adagas enquanto Eleonore ficava na retaguarda, lançando diferentes tipos de feitiços. Me dê cobertura. Como se você precisasse da minha ajuda. Todo tipo de feitiço colorido e devastador voou em direção ao mamute à distância, enquanto Eleonore lançava feitiços como se fosse uma metralhadora. Ocasionalmente, Emma e Eleonore discutiam, mas trabalhavam bem juntas, com Emma à frente e Eleonore ajudando atrás. Ao lado delas, Aaron e Kevin se moviam rápida e habilidosamente pela parte inferior do mamute. Sempre que suas espadas cortavam, sangue jorrava. Eles miravam nas articulações e nas pernas do monstro. Infelizmente, devido à dureza da camada externa do monstro, o melhor que podiam fazer era fazer o monstro sangrar. Mas isso era suficiente. Barru-ulha-a. Devagar, mas com certeza, o mamute estava desacelerando. Seus movimentos começaram a se tornar cada vez mais previsíveis. Todos podiam sentir isso. Eles estavam perto de matá-lo. Uaia! Up! Vendo isso, todos pararam de segurar os golpes. Diferentes tons coloridos envolveram os arredores enquanto todos atacavam com mais ferocidade. O ataque de Emma se tornou mais feroz, o ataque de Kevin mais poderoso, a flecha de Amanda mais rápida. Todos estavam indo para o abate. Não muito longe deles, um leve sorriso surgiu em meus lábios. Vai lá, continue reduzindo a saúde dele. Façam o trabalho pesado e deixem o trabalho leve para mim. Desde o início, eu não me movi. Havia uma razão para isso. É porque eu tinha um plano. Meu plano era bem simples. Assim que todos estivessem prestes a desferir o golpe final, eu enviaria rapidamente um anel na frente deles para bloquear seus ataques. Embora não bloqueasse completamente seus ataques, seria o suficiente para atrasá-los. Eu então entraria e faria o abate. Só de imaginar as expressões de todos quando virem isso me faz rir. O sorriso em meu rosto se aprofundou. Só de pensar na expressão de Kevin ao perceber que eu roubei seu abate. Eu mal podia esperar. Está quase morto. Amanda, use seu golpe mais forte. Eleonore, me ajude. Olhando para o mamute de 5 presas e sentindo algo, Emma gritou de repente. Seguindo seu chamado, o mamute rugiu em direção ao céu enquanto uma de suas pernas cedia. Barru-ulha-a. Acenando com a cabeça, uma quantidade tremenda de poder se reuniu em Amanda. Olhando uma para a outra, Eleonore e Emma rapidamente se separaram. Aonde você pensa que vai? O que você está fazendo, Emma? Parando diante de Kevin, Emma sorriu docemente. 2 palavras curtas apareceram em suas mãos. Desculpe, mas, infelizmente, preciso te segurar aqui. Que tal isso? Eu deixo você ir assim que Amanda terminar, tudo bem? É assim que você quer jogar. Kevin imediatamente entendeu a situação. Elas estavam tentando segurá-lo. O sorriso de Emma se aprofundou ao não negar. Você acertou em cheio. Você não me deixa escolha. Instantaneamente, a pressão de Kevin se intensificou várias vezes, e a aura vermelha ao seu redor envolveu tudo em um raio de 10 metros. Vamos ver por quanto tempo você consegue me segurar. Bom, não muito longe de Kevin e Emma, uma situação semelhante se desenrolava enquanto Eleonore estava diante de Aeryn e seu irmão Nicholas. Desculpe, pessoal, mas vou ter que segurar vocês. Então você também está recorrendo a esse truque. Dando um passo à frente, Nicholas sorriu. Olhando para Kevin à distância, ele praticamente entendeu a situação também. Em resposta à pergunta de Nicholas, Eleonore acenou com a cabeça. Infelizmente, sim. Ela havia discutido isso com Emma anteriormente. Além de Kevin e Aaron, os mais ameaçadores de todos eram os gêmeos Lenfal. Ela optou por ir atrás dos gêmeos Lenfal. Aaron estava difícil demais para ela lidar no momento. Entendi. Então você quer deixar seu parceiro dar o golpe enquanto você segura todos os concorrentes possíveis. Que plano interessante. É exatamente isso. Então dê o seu melhor para passar por mim. Encarando os gêmeos Lenfal diante dela, as mãos de Eleonore foram envolvidas em chamas. Em resposta, os gêmeos Lenfal sacaram suas armas e se posicionaram costas com costas. Uma intensa aura branca emanava de seus corpos.
Bem, droga. Sentindo a pressão dos gêmeos, Eleonore começou a se arrepender de sua decisão. Felizmente, ela só precisava segurá-los. Assim, aumentando a intensidade das chamas em suas mãos, ela atacou. Ah! Asterisco. Que espetáculo! Dentro de um raio de 100 metros do mamute, situações semelhantes se desenrolavam. Todos tentavam segurar a pessoa mais forte do outro grupo, enquanto um membro ia em direção ao abate. Felizmente, eu não era uma dessas pessoas visadas. Aparentemente, todos achavam que eu não era uma prioridade tão alta. Fiquei um pouco ofendido, mas já que isso funcionou a meu favor, tudo bem. Parece que está na hora de eu agir. Desembainhando minha espada, preparei-me para pôr meu plano em prática e matar o mamute. Eu estava indo para o abate. No entanto, justo antes de eu me mover, um raio de luz prateada disparou em direção ao mamute de 5 presas. Era tão rápido que mal alguém conseguiu detectar. Vi. Em seguida, um pequeno buraco apareceu no mamute de 5 presas. Tud! Com um grande estrondo, o mamute caiu ao chão. Um silêncio prevaleceu ao redor enquanto todos ficaram imóveis e pararam o que estavam fazendo. Seja Aaron, Emma, Kevin, Amanda ou qualquer um presente. Todos pararam o que estavam fazendo. Instantaneamente, os olhos de todos se voltaram para um único indivíduo. Aya! Em cima do monstro, estava a figura fria de Jin. Com uma adaga ainda em sua mão, Jin limpou o sangue do rosto. Virando ligeiramente a cabeça, Jin saltou do corpo do mamute. Ping! Dentro do silêncio, o único som que ecoou foi o de seus sartvates vibrando. Jin nem se deu ao trabalho de olhar para ele. Sem dizer uma palavra, ele se foi. Veio tão rápido quanto foi. Ah! O que? Assistindo a figura de Jin se afastar, fiquei paralisado em meu lugar. Vários pensamentos cruzaram minha mente. Quando ele ficou tão forte? E ele acabou de roubar meu abate.